Olá, eu sou a professora Isabel e hoje vou falar com você, professora, sobre dislexia. Dislexia é algo muito comum aparecer na fase dos anos iniciais, especialmente nas crianças que estão em processo de alfabetização. Observem aqui que eu fiz dois desenhos. Um de uma pessoa que não tem dislexia. A relação, o entendimento, a percepção com as letras aparece cognitivamente de uma forma mais organizada. No cérebro do disléxico, as letras, elas aparecem como se fossem letras bailarinas. Elas se mexem o tempo todo, elas estão sobrepostas umas às outras. Então, o estímulo fica mais difícil a codificação desse estímulo. Quando a gente pega a palavra dislexia, a gente vê que o dis representa a dificuldade e lexia diz respeito às palavras. Então, a dislexia, existem dois tipos de dislexia. Um é a dislexia que ocorreu no desenvolvimento. A criança já nasceu com dislexia. Geralmente, na sua família já tem alguém também com dislexia. E temos a dislexia adquirida, quando a pessoa sofre um acidente, um trauma, né? Uma lesão, um derrame, e que ela perde essa função cognitiva de compreender as palavras escritas. Dislexia, então, é uma ordem, né? É uma desordem da linguagem verbal. E ela tem uma área específica, porque o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. O esquerdo, ele é responsável pela linguagem, pela lógica, pela escrita, pelas habilidades matemáticas, as questões dos números. E o direito é pela arte, criatividade, imaginação, música, o pensamento mais holístico. Em outro vídeo eu já falei para vocês que as sinapses, elas trabalham por associação em redes. Então, alguns desses estímulos, eles são emitidos nas sinapses e compreendidos por elas em processamento mais curtos ou longos ou entre os hemisférios. Então, no caso aqui, o hemisfério esquerdo, que é responsável pela linguagem, pela lógica, pela escrita, aqui, esse lado aqui, na pessoa com dislexia, há um comprometimento, certo? Então, é uma área bem específica. Agora, historicamente, em 1861, o cientista Broca, ele localizou uma parte do cérebro e ele falou que essa parte era responsável, então, pela dislexia, certo? Então, uma lesão aqui poderia ser uma desordem, né, nessa área aqui que eu coloquei como número 1. Em 1850 e 75, Wernicke, ele disse o seguinte, discordando um pouco do Broca, ele falou que não, que era uma lesão no córtex cerebral numa outra região, próxima, mas diferente. No entanto, a gente sabe hoje, pelo avanço da neurociência, que essas duas áreas aqui compõem o hemisfério esquerdo, certo? E então a função da linguagem, ela ocupa esse circuito mesmo, do hemisfério completo. Então a área da Broca e a área do Wernicke, elas são responsáveis pelo processamento da linguagem verbal, certo? E acontece por associação, né? Por ramificações maiores dentro do próprio hemisfério. Então não tem só as conexões naquela área, né? São uma relação entre as áreas, em forma de rede mesmo. Aqui eu desenhei um processo, né, cognitivo. Então, se você vê a questão da linguagem verbal, ela ocupa toda essa área aqui do hemisfério esquerdo. Então, não é só um campo, não é só uma área
específica, ocupa várias áreas. Então, tem o acesso da pronúncia, que é essa parte em vermelho que eu coloquei, tem uma parte no sentido, né? Do sentido da palavra, ó, que ocupa, faz relação com outras áreas, a da própria palavra, a entrada visual do que significa essa palavra, a atenção, a leitura. Então, vejam, não é uma área específica responsável pela questão da linguagem verbal, é uma rede de conexões, certo? Mais ampla. Então, nós teríamos que estimular várias áreas. Vejam, se nós pensarmos na plasticidade cerebral e ver que quando nós geramos uma necessidade para esse sujeito, outras conexões poderão ser feitas ocupando outras áreas que ainda não são ocupadas, mas que têm células responsáveis por aquela função. Vejo, por exemplo, a pronúncia. A pronúncia está numa área mais atrás, mais frontal e mais embaixo. Ó, vejo que tem, a pronúncia está em tudo. Se está em tudo e eu tenho aqui um caminho, eu posso estimular para formar outros caminhos aqui dentro. Por exemplo, a da pronúncia não ocupa só uma área, está espalhado, ó, as conexões, certo? Então, a neurociência vem mostrar para a gente que é possível sim fazer esses outros caminhos, né? Outras rotas cognitivas, usando as sinapses. Mas para isso nós precisamos gerar a necessidade nesse sujeito. A Associação Internacional de Dislexia, ela fala que a dislexia é um transtorno específico da linguagem para decodificar palavras. E ela classifica em 3 graus: o leve, o moderado e o severo. E é muito interessante que em cada região, ou na maioria dos estados brasileiros, nós temos uma associação de dislexia. Se o seu aluno tem dislexia, ele pode ser atendido também por essa associação. Você tem que procurar essa associação, porque geralmente as associações elas trabalham com orientação da família, orientação da criança, e isso é muito bom. Qual é o quadro clínico, então? Porque, diferente de uma síndrome que tem características físicas, por exemplo, ou um outro transtorno que tem um estereótipo físico, de algum gesto, de alguma manifestação corporal, a dislexia não tem nada disso, não tem nada aparente. As pessoas são e se comportam de forma igual, comum, natural, porque o processamento cognitivo é que é diferente. Então não dá inicialmente para a gente ver o que a pessoa tem. Qual é o quadro clínico que nós temos hoje, né? A criança, vamos pensar na criança, ela tem um atraso leve na linguagem oral. Então já começa assim, né? Isso já pode ser percebido desde a educação infantil. Depois a gente percebe também, lá quando ela começa na escrita, que ela começa a trocar algumas palavras que até são parecidas, por exemplo, gato e galo, porque só muda uma letra, né? Essas crianças também, de modo geral, elas apresentam dificuldade em memorizar rimas, aquelas musiquinhas cantadas na educação infantil, que é muito comum a mesma música aparecer meses, mas ela nunca sabe a letra da música. Não conhece o nome dos colegas, porque desde a educação infantil a gente já trabalha o nome dos colegas como forma de identificação, de individualização das crianças, né? Geralmente tem na mochila, tem no crachá, então é algo comum. E a criança ela não consegue diferenciar esses nomes. Também não consegue separar letras, sílabas. Tem muita dificuldade em associar grafemas com os fonemas. Soletrar é algo quase que impossível num primeiro momento. Como também ler em voz alta. Se a criança já está lá no 3º ano, ler em voz alta para ela é um sofrimento. Ela não consegue. E também, assim, lembrar de quantidades,
por exemplo, os dias da semana, os meses do ano, uma lista telefônica, né? Uma pequena lista telefônica, o número da sua casa, o telefone dos seus familiares. E a leitura é muito lenta. Lógico que esse quadro clínico aqui, ele é assim, muito pouquinho, vamos pensar, né? Mas já são coisas para que a professora possa se alertar com relação a isso. Nós vamos detalhar muito mais essas dificuldades daqui para frente. Essa criança também ela vai ter um pouquinho de dificuldade com relação a terminar as avaliações, as provas, as minhas conquistas, como o professor fala, né? No seu contexto aí da escola. Então, ela tem dificuldade. Por quê? Por causa do tempo e também da forma como as questões são abordadas ou apresentadas. Os deveres, sabe? O pai que está me assistindo agora vê assim, os deveres para uma criança com dislexia é aquele dever que não acaba nunca, não tem fim. É o dever para fazer em meia hora e leva horas para fazer os deveres. Por quê? Porque a criança não compreende o que é para fazer. E aí, com isso, o que acontece, né? Como acontece com a dificuldade da aprendizagem, acontece também com a pessoa que tem dislexia. Gera-se um sofrimento, gera-se uma expectativa muito grande da família, a autoestima da criança vai lá embaixo porque ela percebe que todos os colegas estão lendo, fazendo as atividades e ela não está, ela já se vê diferente dos outros e isso é uma angústia muito grande e inclusive gerando ansiedade e depressão, mas nós temos que ficar alertas também do histórico familiar. Então, às vezes a gente não percebe que aquela pessoa tem dislexia, porque hoje já está adulto, a gente não sabe como é que foi o histórico escolar dessa pessoa, às vezes é um tio, é um avô, é uma avó, é um primo, né? Então, já tem várias gerações o disléxico. Hoje, eu tenho uma aluna do 2º ano que o pai dela foi meu aluno. Ele não conseguiu se alfabetizar, porque ele tinha dislexia, né? Mas hoje se vira, tá super bem, trabalhando, tem a sua família e a menina nasceu também com dislexia. Só que assim, para a função da matemática, ela tá super bem. O problema é a leitura, né? E a interpretação dessa leitura que ela faz. Mas como ela ainda está no 2º ano, nós estamos investindo bastante nesse processo, né? De modificação das suas sinapses para que realmente ela consiga se apropriar da leitura e da escrita. Mas, Isabel, qual a potencialidade da criança com dislexia? Gente, um monte! Talvez até mais do que as dificuldades que eu acabei de apresentar para vocês. E eu tô aqui para ajudar você a encontrar isso. Vamos lá então. Vamos botar nosso foco na capacidade que essa criança tem de se desenvolver. Olha só. Primeira potencialidade: curiosidade, imaginação e criatividade. Gente, essas funções são excelentes. A criança com dislexia ela é curiosa, ela vai procurar, ela vai investigar, ela quer ver, ela quer entender, ela quer aprender, certo? E tem uma criatividade imensa, até porque, como o hemisfério esquerdo, ele está comprometido, o direito para compensar se desenvolve muito. Olha a lógica, o nosso cérebro é inteligentíssimo. Então, o que acontece? O hemisfério esquerdo está comprometido. O direito vai lá e começa a desenvolver para dar conta do que o esquerdo não faz. Legal, né? Então, assim, a criança tem muita vontade em aprender. São crianças alegres, elas querem, elas são interessadas. Force diz o seguinte: um dos requisitos para
ensinar é quando a criança quer aprender. Porque se uma criança não quer aprender, não tem como ensinar. Agora, no caso dos disléxicos, eles querem aprender. Então, já é meio caminho andado. Beleza? Então, assim, ó, maturidade comportamental. Eles também são crianças muito maduras, têm um vocabulário oral muito rico, têm um posicionamento, têm criticidade. São crianças de 7, 8 anos que você conversa com ela, parece que ela tem 10 anos. Resolvem quebra-cabeça gigantes, enormes. Então, você pode trabalhar com jogos. É muito bom os jogos de quebra-cabeça, eles podem ser online, eles podem ser concretos mesmo, né? Eles têm uma excelente compreensão de histórias. Isso não quer dizer que ele tenha que ler a história tem que ser ouvida, certo? Então, assim, toda história para o disléxico tem que ser contada. E aí eu vou abrir um parênteses bem grande para você. A gente tem algumas ferramentas tecnológicas que gravam as aulas. Por exemplo, estou aqui, ó, gravando essa aula para você, certo? Para que uma criança com dislexia tenha um bom desempenho escolar, eu posso gravar as minhas aulas e enviar para casa para que ela escute novamente a minha aula. Então, é possível gravar as aulas. É possível, por exemplo, eu utilizar um aplicativo chamado Voice, que é quando eu baixo a apostila ou um texto no meu celular, o Voice lê por mim. Então, na hora de estudar para uma prova, por exemplo, os arquivos em PDF, o aplicativo que é gratuito, ele pode ser acessado pela criança e a criança, ao invés de ler o texto para estudar para a prova, ela vai ouvir o texto. Muito simples, gente. Muito prático. E também elas têm um poder muito de abstração, de abstrair, né? De fazer transcendências, de pensar em coisas que não estão ali concreta no dia a dia. Elas têm o poder de projeção, de imaginar, de criar, de fazer essas conexões mais abstratas. Muitos cientistas eram, dentro da história, né, eram disléxicos, mas a imaginação, a criatividade, a abstração estava a todo vapor e eles fizeram invenções maravilhosas. Elas aprendem muito por compreensão, então o professor tem que explicar muito para essa criança, né? Então elas fazem associações e compreensões. Também elas têm uma coisa chamada hiperfoco. A maioria assim, aprende a ler a partir do hiperfoco. Por exemplo, a menino tem dislexia e ele adora time de futebol. Então todas as palavras que você for trabalhar com ele são relacionadas a time de futebol. Nome dos jogadores, os times de futebol, as jogadas, os campeonatos, os torneios. Então, olha quantas palavras. Todas essas palavras, se elas estiverem presentes num texto, ele vai aprender a ler. Porque essas palavras, elas têm um hiperfoco dele. Ele sabe a palavra, ele já memorizou a palavra. Entendeu? Então, fica muito mais fácil. E a capacidade de ler. Eles têm capacidade de ler, eles constroem isso até por causa do hiperfoco, mas a dificuldade está no escrever e na interpretação, né? Então aqui, ó, a gente vê que o conteúdo em si, o conteúdo que a professora está explicando na sala, eles estão atentos e eles sabem tudo de forma oral. E, por exemplo, as provas do disléxico, vestibulares, por exemplo, eles devem ser feitos de forma oral. Isso é garantido em lei. Tem que ter alguém que leia as perguntas para que ele possa responder,
certo? E na hora da correção dessa prova, se a prova tiver que ser escrita, ela vai ter que ser reinterpretada, porque o que vale é o que o disléxico fala, porque há uma diferença entre o que ele fala e o que ele escreve. Então vejam bem, ó, há uma falta de interpretação do que ele escuta e do que ele escreve. Então, quanto mais for incentivado a partir de outras possibilidades, essa escuta, essa interpretação, essa compreensão, melhor será o seu aprendizado oral. E a escrita, a partir da memorização ou pelo hiperfoco. Como é que se dá o diagnóstico? Hoje, para uma criança receber o diagnóstico de dislexia, nós temos um problema aí. Tem algumas pessoas, né, que já saem por aí dando diagnóstico. Ou psicólogo, ou psicopedagogo, mas assim, quem dá o diagnóstico é médico. Ele tem que reconhecer que realmente as áreas específicas do processamento da linguagem estão com algum comprometimento. Geralmente um neurologista, ele faz esse diagnóstico. Mas também é necessário uma equipe interdisciplinar. Junto com o médico nós temos o fonoaudiólogo, o psicólogo e o psicopedagogo, ou também o pedagogo, certo? E eles, a partir então de tudo que eles vão fazer, a bateria de testes, interpretações, eles vão chegar a um diagnóstico. Não é fácil chegar a um diagnóstico fechado de dislexia, porque vários esses pontos que eu coloquei para vocês de dificuldades são dificuldades presentes também numa criança com dificuldade de aprendizagem ou às vezes num deficiente intelectual. Então, qual é a diferença entre uma dificuldade de aprendizagem, uma deficiência intelectual e uma dislexia? Por isso que é necessário um diagnóstico feito pelo médico. Aí a gente chama isso de diagnóstico diferenciado. Por quê? Porque o médico tem que descartar, ou a equipe interdisciplinar tem que descartar todas essas possibilidades. Se é uma deficiência intelectual, se é uma dificuldade sensorial, por exemplo, do processamento auditivo ou visual, se é uma privação de estímulos, problemas pedagógicos de sala de aula, especialmente na compreensão do processo de alfabetização, a relação entre os grafemas e os fonemas, qual é a fase da escrita e da leitura que essa criança se encontra, práticas insuficientes de leitura, motivação ou coordenação motora, porque nós temos o transtorno de desenvolvimento da coordenação, que afeta o processo de alfabetização diretamente. Então, nós temos que descartar todas essas possibilidades aqui para depois dizer que a criança realmente tem dislexia. Então, os pais, geralmente, eles percorrem um caminho árduo, difícil, até chegar no diagnóstico. Quando chega no diagnóstico, aí já fica mais leve o processo, porque daí você sabe que o seu filho tem e aí existem possibilidades de intervenção. Agora eu quero falar de alguns riscos. A criança com dislexia, o adolescente com dislexia, o adulto com dislexia, ele precisa de um acompanhamento de um psicólogo ou de um terapeuta. Por quê? Porque chega uma fase que realmente ele se vê diferente de todos os outros colegas e ele ainda não tem esse entendimento, né, de que ele não tem uma doença, que ele não tem uma deficiência intelectual,
que ele tem possibilidades de realizar várias coisas. Ele não compreende por que ele é bom em várias coisas e não consegue aprender a ler. Então, isso acaba gerando uma ansiedade, depressão, distúrbio de conduta ou mesmo abuso de drogas, certo? Então, precisa de um tratamento. Quanto mais precoce for, melhor o resultado. E aí nós temos então um diagnóstico preciso. Esse diagnóstico preciso envolve, depois do diagnóstico, uma ação conjunta entre o terapeuta, a família, a escola e a própria criança, né? Ou adolescente, né? Então, é uma ação conjunta. Como eu falei, a criança pode não desejar aprender. Ela pode ter, ela pode não querer permanecer na escola. Ela pode não gostar de ficar na escola. Isso tudo são questões que atrapalham muito. Aí aqui eu quero chamar a atenção, então, para você, professor, chamar a sua atenção para algumas coisas. Eu sempre digo assim, ó, o professor é a alma do negócio, é a alma da sala de aula. Por quê? É o professor que está ali no dia a dia, está atento. Ele está próximo da criança. Então, eu quero que você observe toda a escrita e texto dos seus alunos. Como eu sou professora alfabetizadora, como é que eu faço, né? No começo do ano, eu já começo a fazer produções de escrita espontânea, até para ver qual é a fase da escrita e da leitura que os meus alunos estão. Pré-silábica, silábica, silábica alfabética, alfabética ortográfica, qual a fase que elas estão, certo? E aí eu vou guardando de cada criança, mês a mês, uma produção dessa. E aí eu consigo perceber a evolução dessa escrita. Agora, quando eu percebo que se passaram 3 meses, 4 meses, 5 meses e essa escrita não evoluiu nada, eu tenho que ficar atenta ao que tem nos textos. Então a gente percebe que uma criança com dislexia, o seu texto é um texto muitas vezes que não dá para decifrar o que tem lá escrito. Né? Se for uma escrita espontânea, eu não estou dizendo uma escrita copiada. Eu estou falando de uma escrita realmente espontânea. Então vejam só, na escrita do disléxico há omissões. Como? Olha, vejam bem, omissões de algumas consoantes, geralmente são dos fonemas, os fonemas que têm a consoante, né? Dupla, por exemplo, cromo. Era para escrever cromo e ela escreveu como. Era para escrever flor, ela escreve for. Se você for pegar a fase da escrita, da construção da escrita, a criança passa por essa fase. Mas essa fase tem que passar. Não pode ficar perpétua no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e a criança cometendo os mesmos erros. Se é uma vez ou outra, tudo bem, mas se todo o texto, aquela sequência, aquele erro persiste naquela frequência, né? Aí é para a gente estar pensando. Por exemplo, tem crianças também que elas comem, né? Omitem uma sílaba inteira. Era para escrever carta, ela escreveu car. E outras, quando vão escrever uma frase, elas omitem a palavra inteira. Então, essa omissão pode ser de algumas consoantes, de algumas sílabas e de algumas palavras. Ou o contrário, né? Ela também pode adicionar algumas consoantes. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó. Certo. Aí ela botou sereto. Ó, vejam bem, a palavra ser, por causa do R, que tem um som mais forte, parece mais exagerado.
Então, para compensar esse exagero, a criança vai lá e coloca outra letra para compensar. Então, a palavrinha certo, ela escreveu certo, botou um E a mais. Sílabas, castelo. Então, é muito forte. Então, eu também coloco uma outra sílaba. Ou ela pode adicionar outras palavras no texto, porque um texto tem que ter muitas palavras. Então, ela pode botar outras palavras que não tem nada a ver com o texto, só porque o texto tem que ser grande. Veja essa compreensão? Então, assim, ó, ou é por omissão ou por adição, ou por inversão. Vejam só, a palavrinha lado, o aluno escreveu Aldo. Então, dentro de um contexto, de um texto maior, por exemplo, muda todo o sentido se você escrever Aldo, que é o nome de uma pessoa, e escrever lado. Aqui, blusa, ela escreveu blusa, troca. E aqui também perto, para preto. Então, essas trocas são muito comuns. O que eu quero dizer é o seguinte, quando essa troca acontece, ela vai para dentro de um texto ou de uma frase. Então, o professor tem que localizar, isso foi só um erro momentâneo ou é um erro com muita frequência? Agora, nós temos também alguns outros erros que a gente chama de visoespaciais, que são letras que são um pouco parecidas. Por exemplo, o M com o N, eles são parecidos, muito parecidos. O A e o O também são parecidos. Talvez para nós que já estamos alfabetizados, isso não aparece, né? Não tem essa identificação aqui, né? Mas para uma criança com dislexia, não tem muita diferença entre o M e o N, o O e o A, o I e o J. Não tem, graficamente não tem. Outra coisa que a gente percebe muito é o espelhamento. Só que quando vocês que trabalham no processo na classe de alfabetização, já perceberam que algumas crianças, quando elas começam a escrever na escrita espontânea, aparece o E virado, o A de cabeça para baixo, que são as letrinhas espelhadas. Todas as crianças passam por essa fase, mas a criança com dislexia, isso persiste. Então, é muito comum num texto de um disléxico, ela escrever a palavra inteira espelhada, inclusive seu próprio nome. Também nós temos confusão entre o CH e o X, o S e o Z. Só que isso é comum para todo mundo, né? Como é que eu vou saber que uma palavra que eu digo, por exemplo, sussu e xuxa, são graficamente diferentes, mas sonoramente iguais? Como? Então é difícil para quem já está alfabetizado. A criança com dislexia, a confusão ainda é maior. E também há muita confusão entre, por exemplo, o silabário do G e o silabário do C. Porque, ó, ba, be, bi, bo, bu. Então, o B combina com todas as vogais. E o som continua, ba, be, bi, bo, bu. Agora, G, G, mudou. Ga, ge, gi, gogu. Então, é ga, gogu, ge, gi. Então, o som muda, né? Então, isso é muito confuso. É confuso para quem está se alfabetizando e é confuso mais ainda para criança com dislexia. Ou omissão, porque o H, por exemplo, é uma letrinha que não tem correspondência fonética, mas gráfica tem, né? Então, o disléxico não vai usar o H, porque ele vai ter que ter uma compreensão muito grande sobre o sentido dessa letra naquela palavra, para que realmente
ele possa se antenar a isso. Porque por que amor começa com A e não tem H, né? E habilidade começa com H e também tem o som de A. Então, essas correspondências, elas são muito difíceis. Separação, outro problema. Um texto de uma criança com dislexia, ou ele é todo separado errado, ou ele é todo junto, todo grudado. Qual é a relação? Por exemplo, estou falando agora, eu falo tudo junto. Eu não faço as paradas. Tem as paradas respiratórias, mas a escrita, né? A escrita, ela precisa ter a separação das palavras. Mas na oralidade a gente fala tudo junto. Então o disléxico, ele começa a querer falar, escrever como fala. E ele vai escrever tudo junto. Aí ele compreende que algumas coisas precisam ser separadas. Então ele começa a separar fora do local que é para separar, né? Então tem só a separação, a união diferente, né? Da usual. Eles também têm bastante dificuldade em mudar a linha. Então eu estou escrevendo e aí na hora que eu vou mudar a linha, então nessa mudança de linha, eles não trabalham com a separação das palavras de forma adequada, ou eles começam a escrever da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita. Também isso acontece. Agora, nós temos... Como é que nós podemos avaliar mais claramente o meu aluno, por exemplo, que está no 3º ano e eu estou desconfiada de que realmente ele tem dislexia? Porque ele é bom para fazer várias coisas, mas para a escrita ele tem muita dificuldade. Para interpretar, né? Como é que eu faço? Então você pode optar por três tipos de ação. Primeiro, cópia. Peça para ele copiar um texto, certo? Porque a cópia, ela exige uma função cognitiva que chama transcendência visual. Ou transferência visual, ou transposição virtual, que é você ver uma coisa, conservar isso e levar para outro lado, em outro espaço. A criança com dislexia, quando ela pega daqui e leva para lá, já se perdeu. Então a cópia se torna algo difícil para a criança com dislexia. Ditado também. Tá? O ditado é algo super abstrato. A criança ouviu a palavra e aí ela vai ter que fazer todo um processamento cognitivo para depois sair a palavra escrita. E também a escrita espontânea. Então, se uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, você pode utilizar isso aqui para ver qual a frequência e o tipo de erro que a criança está cometendo. Certo? Para ver se realmente teve uma evolução nessa escrita ou não. Mas vocês podem perguntar assim, tá, Isabel, lá na educação infantil, então é possível a gente já ver que a criança tem dislexia? Porque lá na educação infantil a gente não trabalha com a escrita formal, né? Mas algumas coisas são interessantes a gente se antenar. Primeiro ponto. Eu sempre digo assim, ó, não são rótulos, são indicativos. Coisas para se pensar, coisas para se conversar com a família, coisas para se conversar numa reunião pedagógica, com a coordenadora da escola ou com a direção, coisas para você conversar com o seu colega de trabalho. Primeiro indicativo, atraso na linguagem. A gente percebe assim que 18 meses até 2 anos, a criança tem que falar algumas frasezinhas, certo? São frases curtas, mas são frases que a gente entende o começo, meio e fim da frase. Então, quando uma criança chega com 15 meses, certo? E ela ainda não está falando, já é algo para a gente anotar, ficar atenta a isso. Já está na fase do risco que a gente chama.
Então, você pode chamar o pai ou a mãe para conversar. E no meio da sua conversa, você pode perguntar para esse pai se tem algum caso na família com dislexia. Não diretamente, mas perguntar se todo mundo foi bem na escola, se alguém na escola já teve alguma dificuldade, se já teve alguém na família que falou tarde também. E como é que é essa pessoa hoje? Quer dizer, você já vai conversando com a família. Dificuldade em pronúncia. A criança tem 5 anos e fala tudo com uma linguagem de bebê. Por exemplo, a minha aluna que está no 2º ano, quando eu pergunto alguma coisa para ela, ela tem uma linguagem super infantilizada, bem de bebê. E aí ela ainda fala, eu telo, eu vou pegar, eu telo, como se fosse eu quero, eu vou pegar, né? Então, mamãe, então são linguagem de uma criança de 3 anos, ela tem 8. Entendeu? Então é uma linguagem que a gente já pediu, né, para a família estar corrigindo, para que os pais possam ir melhorando e não dando ênfase a essa fala infantilizada. Mas, por exemplo, aqui eu já aponto a fala infantilizada a partir de 5 anos, mas ela já tem 8 e ainda está com a fala infantilizada. Pronúncia incorreta, por exemplo, fósforo, fósforos. Então, tem certas palavrinhas, mesmo sendo fáceis e comuns, corriqueiras, as crianças ainda falam de forma errada. E também frases muito curtas. Assim, gente, são só indicativos, coisas para você ficar pensando, né? Tem crianças que têm a fala infantilizada, mas é porque o pai e a mãe enfatizam isso em casa. Aí vai fazer fono, por exemplo, e aí 6 meses depois já está falando normal. Eu tenho uma sobrinha que ela trocava o F pelo V. Então, por exemplo, numa palavrinha ou S ou Z, né? Então era o F, o V e o Z. Tudo era um som só. Então, por exemplo, vovô, ela dizia zozô. Fábio, dizia zábio. Aí o que aconteceu? Com 5 anos isso não melhorou, então ela foi fazer fono. Em 6 meses ela melhorou. Entenderam? Então não é que ela tenha dislexia, ela só tinha essa fala infantilizada, mas que depois foi melhorando. Então a ideia é essa, não quer dizer que a gente tem que rotular a criança por uma coisa ou outra. Nós temos que acompanhar o todo, ver o histórico, né? E acompanhando. A nossa função enquanto professora não é dar rótulos, é acompanhar. E se vem com diagnóstico, então nós vamos melhorar a qualidade de vida dessa criança. Desenvolver a sua potencialidade, porque educar é uma aposta no outro e nós estamos apostando tudo que essa criança vai aprender. Agora, eu quero explicar para vocês assim, como é que nós temos que fazer então com a criança com dislexia. Tudo bem, eu já sei o que é dislexia, sei todas as dificuldades, sei toda a potencialidade, mas o que eu vou fazer? Então, o EduC propõe um programa chamado Aprendizagem Metacognitiva. Como é que isso acontece? Acontece a partir das perguntas, lembram? As sinapses, elas se irritam a partir das perguntas que você faz para ela, porque o cérebro quer uma resposta e às vezes essa resposta não está acostumada a esse tipo de pergunta. Então as sinapses elas vão tentar encontrar um caminho, uma rota alternativa para dar conta daquela resposta. Então esse programa de metacognição é fazer com que a criança, em síntese, leia um texto ou escreva o seu texto e compreenda a partir das perguntas que você vai fazer a ela. Então, a gente chama essas perguntas de mediação, né?
Essas perguntas fazem com que a criança pense sobre o seu próprio pensamento. Isso é metacognição. Pensar sobre o seu próprio pensamento. Então, aqui nós temos 3 etapas. Mas antes de descrevê-las, eu vou dizer para vocês o seguinte, que a aprendizagem metacognitiva, ela trabalha com essa capacidade plástica do cérebro que se organiza a partir de uma necessidade que eu vou gerar a partir das perguntas. Então, o que esse programa ele permite? Que o estudante com dislexia estabeleça objetivos de aprendizagem e crie estratégias de leitura. Ó que legal. Vamos lá então que eu vou dar algumas dicas para vocês. Assim, essas perguntas, elas são a chave do negócio. Tem que fazer as perguntas certas, as perguntas provocadoras, as perguntas que vão fazer o meu aluno pensar sobre o que fez. E aí, elas vão ampliar as funções cognitivas, vão irritar as sinapses e gerar possibilidades. Então, quer dizer, essas perguntas vão gerar essa necessidade. E aí nós vamos ter a plasticidade cerebral, conexões curtas e longas e entre os hemisférios. As conexões curtas, só para lembrar vocês, são aquelas que estão próximas umas das outras, no córtex cerebral, naquela área específica da leitura e da escrita. As longas são, por exemplo, como a relação entre a área do Broca e a área Wernicke, certo? São áreas próximas, mas dentro de um mesmo hemisfério, o esquerdo. Ou as maiores, né, são aquelas entre os 2 hemisférios. Acontecem essas relações entre os 2 hemisférios. Lembra? O hemisfério direito e o esquerdo. O esquerdo próprio da leitura e da escrita. E o direito é a criatividade, a imaginação. Então, vamos, um vai compensar o outro. Vamos lá, então. Eu dividi em 3 pontos para explicar o programa de aprendizagem metacognitiva para você. Primeiro, estabelecer o foco ou o objetivo. Então, eu tenho que sentar com o meu aluno e ver com ele. Ele quer construir um texto, ele quer ler um texto, ele quer compreender uma história, o que ele deseja, né? Então, isso eu tenho que fazer. Promover uma visão positiva da leitura. Então, por exemplo, meu aluno ele tem dificuldades. Então, primeiro ponto, vou botar um texto com letra caixa alta. Ah, mas meu aluno já está no 4º ano. Mas não interessa, ele não sabe ler, vamos começar com caixa alta, que é uma letra mais limpa, mais clara, certo? Que não apresenta para nós algumas outras possibilidades. Por exemplo, a letra P, B, D e Q, graficamente, elas são muito parecidas. Agora, na caixa alta, não, elas são bem distintas. Entenderam? Então, vamos usar a caixa alta para poder, então, promover essa leitura. E um texto pequeno, mas que não seja um texto infantilizado, seja um texto contextualizado. Lembra do hiperfoco? Desse hiperfoco do meu aluno. Por isso que eu tenho que descobrir qual é o hiperfoco dele. É futebol? É culinária? É brincadeiras? É jogos online? Então, eu vou fazer um pequeno texto, em caixa alta, com palavras do hiperfoco, para garantir que ele tenha uma visão positiva da leitura. E demonstrar estratégias. Então, esse é o meu primeiro ponto. Então, por exemplo, eu posso pegar e solicitar que o meu aluno leia o texto inicialmente e circule ali algumas palavras que para ele já são conhecidas. Essa é uma estratégia, tá? E ele tá vendo que para ler um texto, primeiro eu posso ver o todo do texto para identificar palavras que são conhecidas.
Gente, essa técnica é usada inclusive quando a gente faz prova de proficiência em inglês. A gente olha o texto todo e vai lá, identifica algumas palavras que já fazem parte daquele nosso vocabulário do inglês, sem entender a gramática, sem entender a composição, de sintaxe, de nada. Só aquelas palavras. Esse texto está falando sobre tal coisa, sobre saúde, sobre animais, sobre comida. Então, essa ideia positiva de que ele já sabe ler o texto é muito bom. É uma estratégia. Então, ele pode utilizar essa estratégia como uma ferramenta para ler qualquer texto inicial. Depois, aí eu posso começar com as perguntas, né? Onde estão as perguntas? Estão aqui as perguntas. Algumas perguntas eu posso fazer para ele. O que você deseja? O que você deseja desse texto, agora que você já sabe que é sobre comida? O que mais você deseja saber desse texto? Por que deseja aprender a ler e escrever? Outra pergunta que eu posso fazer para ele. Por que é importante ler, né, esse texto? Não, porque eu quero saber se é uma receita, se é uma coisa de culinária. Então, o diálogo, a resposta do meu aluno, a partir da resposta dele eu vou gerando outras perguntas. Porque o foco principal é o desenvolvimento cognitivo a partir das perguntas que eu faço, para gerar outras rotas nas sinapses. Que tipo de texto você gosta de ler? Além desse, tem outro texto que você gosta de ler? Então, só perguntinhas que eu coloquei. Todas essas perguntinhas fazem parte da mediação cognitiva. O segundo ponto, então o menino já sabe que ele tem uma visão positiva, que ele vai aprender, que ele vai aprender esse texto, que vai ser fácil e que eu estou fazendo perguntas para ele. Gente, experimente fazer isso. Experimente, você é capaz de colocar isso em prática. E eu digo mais, se não tem aluno com dislexia na tua sala, faz isso com as crianças. Isso aqui é alfabetização pura, só que a partir de um texto. Segundo ponto, ensinar as estratégias para compreender a leitura, para resolver problemas durante a leitura, porque às vezes a criança começa a ler e ela diz assim, ela começa aí depois ela volta casa, depois ela começa aí já esqueceu a palavrinha casa. Então, a gente vai construir algumas estratégias com ela. Por exemplo, se é uma palavrinha que ela compreendeu o que é, ela pode, em cima da palavrinha, desenhar o que é a palavrinha. Sabe aquelas cartas enigmáticas? Só que ao contrário, ela vai construir uma carta enigmática, só que com desenho. Aí depois ela vai, a casa, porque ela já tem o desenho, já fez a correspondência, aí amarela. Aí ela vai pintar a palavrinha amarela, porque daí chega no final, ela vai conseguir ler todo o texto e vai se sentir capaz, gente. Então, aí você vai, assim, visualizar imagens, pensar em voz alta, resumir. Aí você pode fazer a seguinte pergunta para ela: o que essas imagens te dizem que ela desenhou, Como posso contar para alguém essa história? Você vai fazer com que essa criança faça um resumo. Porque uma criança com dislexia, um texto com 10 linhas, quando ela chega lá na 10ª linha, ela já não lembra nem o que está no começo. E quando a gente usa a ferramenta pictográfica para compor esse texto lido, a imagem fica nítida da compreensão do texto como um todo. Aí ela é capaz de resumir, ela é capaz de contar para a gente o que ela leu. E o terceiro ponto, é identificar a estratégia que foi usada. Aí você pergunta para ela assim, como você conseguiu ler esse texto? Ela tem que explicar. Eu identifiquei umas palavrinhas e desenhei as palavrinhas para eu não esquecer. Desenhei o que significa palavrinha para eu não esquecer.
Então, essa é uma estratégia. Você pode usar em todos os textos que você for ler. Ó, como você fez isso? Como você conseguiu ler um texto todo? Ela tem que explicar. Porque uma coisa é fazer, usar a estratégia. Outra é ter consciência e compreensão sobre a estratégia que usou. São funções cognitivas diferentes. E nós vamos trabalhar todas as possibilidades. O fazer e o compreender. Então, esse roteiro você pode fixar na sala de aula, esses 3 pontos, inclusive com essas perguntinhas ou outras perguntinhas que você quiser colocar, né? Para ajudar as crianças a fazerem textos. Ela com dislexia e as outras também. Eu sempre digo assim, o pulo do gato para você, professora, é você ver que existem outras possibilidades de ensinar uma criança com dislexia, que não precisa ser necessariamente sozinha. Você pode ensinar isso para todas as crianças da sala de aula e todas serão beneficiadas. Então assim, gente, existem muitas coisas que dá para fazer com a criança com dislexia. Tom Cruise, o ator bonitão, é disléxico. Mas como? Como isso? Lógico. Como é que ele faz para entender o papel dele? Ele recebe lá do diretor do filme todo o script, né, do que ele tem que falar, do que ele tem que dizer. Como é que é isso? Como é que ele faz? Existem várias estratégias. Uma que ele faz, que eu li, ele pede para a assessora dele ler tudo aquilo e ela grava num gravador e ele escuta. Então ele já sabe o que vai fazer no filme. Simples assim, vocês entendem? Então assim, ter dislexia não é o bicho. Não é o fim do mundo. Talvez seja uma experiência diferente com o mundo. E é isso que nós temos que fazer. Que essa criança acredite que ela é capaz, que ela é inteligente e que ela é capaz. Então assim, ó, quer tirar dúvidas? Me procure nos canais que eu tenho, né? Canal do YouTube, no Facebook, no Instagram. Compartilhe com seus colegas de trabalho essas dicas que eu dei, porque eu tô aqui para ajudar. Eu quero ajudar o maior número de professoras possível. Então, compartilhe com elas toda essa minha experiência. Conte comigo. E olha só, dislexia. Dislexia. Vejam bem aqui, ó, o S viradinho. Esse é o símbolo da dislexia. E nós podemos melhorar essa situação. Eu estou aqui para simplificar para você toda a teoria e te ajudar com a prática. Entendeu? É isso. Olha, espero que vocês tenham gostado. Lembrando do meu lema, que é educar é uma aposta no outro. E é isso, gente. Vamos todas nós juntas mudar a realidade da criança que tem dislexia. Um beijo grande e até a próxima.